E aí, amigos, vamos lá para a pergunta do dia. Essa aqui, ó. Qual erro você sabe que cometeu? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou o Frederico. Aqui a gente fala de negócios, investimentos, vida real e treino. E essa pergunta aqui é de vida real. Eu separei 3 insights para vocês aqui sobre essa questão dos erros que você comete, que às vezes você sabe, às vezes você não sabe, às vezes você comete. Porque a gente tem que perceber isso. Às vezes você tem consciência do que você fez, sabe? E outras vezes você não tem consciência. Então tem essa diferença. Muitas vezes você erra por falta de informação. Então os insights são esses aqui, ó. Quer ver? Vamos lá. Deixa eu separar, que eu deixei separadinho aqui para vocês, ó. E o primeiro insight é esse aqui, ó. Esse tipo de erro, ele é diferente. Porque ele não é aquele que ele é por ignorância, sabe? É aquele que você sabe que ele não é por falta de informação. Esse você sabia, cara. Você sentia que não era certo. Já tinha aquele incômodo interno, sabe? Aquela voz interna, assim, falando assim, isso aqui não vai dar certo. Mesmo assim, você foi lá e fez. Porque naquele momento que você fez, o que acontece? O que você estava ganhando, e para pra pensar comigo aqui, tudo que você faz de errado, existe uma recompensa. E o que você estava ganhando naquele momento, ou seja, a recompensa que estava vindo para você, era maior do que a consequência que viria depois. Sabe? Constantemente a gente tenta balancear as coisas que a gente faz com as consequências. Agora, o erro também é uma questão de perspectiva, sabe? E porque se a pessoa for uma pessoa que ela tem uma perspectiva relativista da realidade, tipo, cada um sabe o que é bom para você, para si, esse tipo de perspectiva, você não vai entender essa questão do, você não vai, praticamente não vai existir erros para você. A pessoa, para avaliar essa questão dos erros, ela tem que ter ou uma moral própria, e aí os erros serão relativos só àquela moral dela, e aí se ela fez um erro, muitas vezes ela pode considerar que aquilo, diante da perspectiva dela, nem um erro. Ou então ela vai ter que ter uma moral absoluta. Ela vai ter que acreditar numa moral absoluta. E acreditar numa moral absoluta, você volta para a questão de se você acredita, por exemplo, na existência de Deus ou não. Entende? Porque senão não existe moral absoluta. Qual que é a possibilidade de existir uma moral absoluta? Você considerar que todos os seres humanos estão no mesmo nível, então não existe moral absoluta. Porque se a gente está todos no mesmo nível, o que uma pessoa pensa tem o mesmo valor que a que outra pensa, a moral de uma tem o mesmo valor que a moral da outra. Então você não tem problemas morais nesse sentido. Se você não acredita num ser superior. Agora, se você acredita num ser superior, a realidade que se dá é essa aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. E ele está aqui. Ou seja, a moral vem dele. E é nesse sentido que eu falei do erro consciente, sabe? Por que ele é consciente? Porque existe uma moral anterior, uma moral subjacente que já existe antes de você ter cometido o erro, e aí é por isso que você está considerando que você cometeu esse erro. Porque senão você pode relativizar tudo, sabe? E aí, você relativizando tudo, não existem erros. Os erros eles vão ser só relativos a alguma pessoa que vai estar considerando aquilo um erro, não a você especificamente. Então, volta-se para essa situação. Então, vamos supor que você, em primeiro aspecto, você tem uma moral absoluta. Você considera que a verdade da vida é uma moral absoluta. Então tem aquelas coisas que você sabe que você fez errado. Por exemplo, uma traição, pegar uma coisa que não era sua. Esse tipo de situação, sabe? Entende? São coisas que a pessoa fez errado sabendo que estava fazendo errado, né? E aí você já tem aquela voz interna, ó. Isso aqui não é uma coisa certa. Porque quando você tem uma moral absoluta, tudo fica muito claro para você, é muito simples de você avaliar. Porque as regras são precisas, as regras estão ali dadas, são dadas as regras.
Vamos aqui para o segundo insight. Olha só. Esse aqui é muito doido. Porque fala do ego, de muita coisa assim. É aquele erro que ele é difícil, que você não admite porque ele fere a identidade sua. Ele é difícil de admitir porque ele desmonta a imagem que você tem de você mesmo. Por exemplo, vamos pegar aqui exemplos. Você se vê como um cara disciplinado, mas aí você sabe que procrastinou algo importante. Ele não é da mesma natureza daquele primeiro erro que a gente falou, que ele seria quase como se fosse assim um pecado, sabe? Esse aqui não. Só você procrastinou. Digamos que ele é um erro de você para com você mesmo. Você se vê como um cara racional, mas aí você tomou uma decisão emocional. Por exemplo, vamos supor que foi investimentos. Você colocou uma estratégia de investimentos para você. Você tem a sua estratégia, beleza. Mas aí você pegou e fez diferente da sua estratégia. Vendeu emocionalmente. É um erro. Você se vê como um bom parceiro, mas você sabe que falhou numa relação. É um erro. Você fez o que você não devia. Você brigou, você gritou, você tratou mal a pessoa. Entende? Você não foi sensível o suficiente na relação. O problema é que no caso desse erro não é o erro em si. O problema é que se você admite ele, você vai ter que atualizar a sua própria identidade. Aí você não vai ser mais o cara disciplinado, não vai ser mais o cara racional, não vai ser mais o cara fiel na relação. E você atualizar sua identidade é uma coisa muito desconfortável. Então o que a maioria faz nesse caso? A maioria justifica, relativiza, culpa o contexto, entendeu? Culpa outra pessoa, culpa o momento. E lógico que você pode passar por momentos difíceis, né? Entende? Então assim, existe essa segunda questão, né? Você fazer o erro, você cometeu o erro porque você continua nele, você não admite ele, que ele te obrigaria a mudar a sua própria identidade. E você não quer mudar a sua identidade, porque muitas vezes você está na identidade que ela é a mais confortável para você ali, você quer continuar nela porque ela é mais confortável. Quem não quer ser o cara racional, disciplinado, que não toma decisões emotivas nos investimentos, por exemplo, ou que não é um cara que faz merda no relacionamento? Não é isso? Agora, por exemplo, o terceiro insight é aquele erro que você mantém fazendo porque você ganha algo com ele ainda, sabe? Você se mantém naquele erro porque você está ganhando algo com ele ainda. Às vezes você sabe que você fez um negócio errado, mas você continua repetindo. Porque de alguma forma você ainda ganha com isso. Pode ser que seja conforto, pode ser que seja validação, pode ser que seja algum tipo de prazer imediato. Você pode ser simplesmente você está evitando responsabilidade. Por exemplo, você exagera na comida quando você está ansioso. Você sabe que você tinha que ir pro treino. Você sabe que deveria conversar melhor, não ficar tão estressadinho. Sabe que deveria investir de uma forma diferente, mas você continua porque você está ganhando. Ele está servindo alguma necessidade sua. Porque ele te coloca na posição. Se você continua nele, você pode se manter na posição de vítima, por exemplo. Olha, por exemplo, essa questão da ansiedade. Você está comendo demais porque você é ansioso, então a culpa não é sua. É a culpa da ansiedade, você entendeu? Então se você está comendo demais, você está ansioso, está tudo bem, porque você é ansioso, o que você pode fazer? Agora, se você admite o erro, o que você tem que fazer? Ele vai te voltar para a autorresponsabilização. Se ele te volta para a autorresponsabilização, aí você tá no sal, velho. Por quê? Você vai ter que mudar, ué. Eu sou ansioso, beleza, eu como muito, beleza, mas eu vou ter que fazer alguma coisa, e aí, o que eu faço? Entende? O que eu vou fazer agora que eu admiti o erro? Se você repete o erro, é porque ele ainda está te servindo de alguma forma. O que você está ganhando de continuar nesse erro? Esse é o terceiro insight. O que você está ganhando? Saca? De não fazer o que você tinha que fazer. Muitas vezes pode ser uma mistura desses dois segundos, do segundo e do terceiro insight. Você mantém a identidade e ele está te servindo de alguma forma. E aí ele te mantém de um jeito confortável para você, você fica feliz. Porém, ao mesmo tempo, você não está evoluindo. Entende? Então pode ser isso. Gente, por esse vídeo era isso. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Me fala nos comentários o que vocês acham desse assunto. E até o próximo vídeo.